Pai, em nome do Senhor Jesus, nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos todo o poder maligno das trevas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá? Você que está ouvindo essa mensagem pelo CD, você que baixou na internet, você que está vendo essa mensagem pelo DVD, esse é o 4º seminário de batalha espiritual e de libertação e batalha espiritual da Igreja Batista Alameda aqui em Curitiba. Nós fazemos e temos o costume de todo mês de setembro fazer esse seminário. Nossa igreja é situada na Alameda Princesa Isabel, aqui em Curitiba. Você sabe que a Princesa Isabel, ela aboliu a escravidão, colocou em liberdade todo aquele povo brasileiro que vivia sob a escravidão. Então, é por esse chamado que a igreja tem de libertar que a gente está aqui. Seja muito bem-vindo. E eu quero dizer para você que nós vamos nos reunir nas próximas 8 semanas, sempre na sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, e a partir de agora sempre aqui na tenda, enquanto a nossa igreja não ficar pronta. Amém? Amém. Então é o 4º seminário de libertação e batalha espiritual. Todas essas informações você vai poder baixar no site pastorlobo.com. Vamos lá, gente. Qual o propósito da gente estar aqui? Qual o objetivo? Se tu não sabes para que porto navegas, nenhum vento será favorável. Então, em primeiro lugar, educar o corpo de Cristo com princípios e valores bíblicos, investir na saúde da igreja e principalmente no crescimento. Então nós vamos ter um tempo aqui de treinamento, de capacitação, um tempo em que a gente vai aprender a receber do Senhor todas as armas, as armaduras, aquilo que o Senhor nos preparou para que nós fôssemos valentes do Senhor. E número 2, resgatar a identidade cristã e levar todo o corpo a desenvolver o sacerdócio com profundidade e de maneira contextualizada com as necessidades emergentes do nosso tempo, do nosso cotidiano, da nossa geração. E aqui eu quero indicar um material, você que quiser acompanhar, esse é o livro que eu uso, Quebrando Correntes, do pastor Neil Anderson. Esse livro, vou falar a verdade para você, qualquer cristão maduro, começa a olhar esse livro e não vê nada demais nele. Eu sou franco com você. Até que você chega numa parte em que ele fala sobre os 7 passos de libertação, aí que eu não vi nada demais ali mesmo. Não tem nada demais. Verdade contra mentira, o falso versus verdadeiro, perdão versus amargura, orgulho versus humildade. E quando você trabalha, você que é pastor, você que é líder, você que quer começar um ministério de libertação na sua igreja, você que já tem um ministério, eu quero dizer para você, é um material abençoador, libertador, cheio da unção do Senhor. Confie no que o pastor está dizendo. A gente também quer indicar o livro Águas Purificadoras. O pastor não é dono de livraria, tá bom? Não é. Esse livro é um livro que dá uma visão muito clara, uma visão muito bíblica a respeito da implantação de ministérios de transformação de vidas em sua igreja. A gente sabe que existe muito preconceito quando a gente fala de ministério de libertação. Todo mundo pensa que é ministério de expulsar demônio. Não é nada disso. Não é nada disso, e essa visão fica muito clara através desse livro. E o último, eu estou terminando de ler, mas é um livro espetacular do pastor Marcos de Souza Borges. A gente conhece ele como Cote, ele treina o pessoal aqui na Jocum, de Almirante Tamandaré, um homem abençoado por Deus, e que escreveu esse livro, O Padrão de Aconselhamento na Libertação. É para você fazer aconselhamento e caminhar com aqueles que estão chegando na igreja, que chegaram na igreja, que estão vivendo debaixo de opressão, debaixo de prisões espirituais. Agora, pastor, qual é o único livro que trata do assunto com absoluta verdade? É esse aqui, gente. É a palavra de Deus. Então, não adianta você querer começar pelo livro, comece pela Bíblia. É a Bíblia que te liberta, é a palavra de Deus que vai libertar a gente, tá bom? Não adianta a gente pular as etapas. Muita gente chega para mim e fala assim, pastor, eu conheci um pastor que ele é a bênção, é especialista em libertação. Olha para mim, gente, isso é mentira.
O único especialista em libertação chama-se Espírito Santo de Deus. Ele é o especialista. A gente vai aprendendo na caminhada, a gente vai se preparando na caminhada, a gente vai lutando e vencendo na caminhada. O Espírito de Deus, ele é aquele que é o especialista na libertação. Então, gente, é um assunto indigesto por causa de quê, gente? De alguns abusos, de exposições, de práticas antibíblicas, de loucuras, gente, tem gente que expõe alguém que está vivendo um momento de opressão a vergonha dentro da igreja. Então, quando a gente tem que tratar de libertação, gente, normalmente a gente ministra no meio do corpo de Cristo, mas atende aonde? No particular, dentro do gabinete pastoral, com apoio e debaixo da proteção do Senhor, mas num local privado, onde a gente vai proteger a intimidade da pessoa. É um ministério para todas as pessoas. Tem gente que fala assim, não, é só para alguns escolhidos. Isso é mentira. É para qualquer um, é um chamado que Jesus deu. Marcos capítulo 16, verso 17, ele diz para a gente o seguinte, que a gente fosse, colocasse a mão sobre os enfermos e os curasse, expulsasse demônios. Isso é para todo mundo que crê. Esse é sinal, gente, isso não é dom, isso não é um dom especial, isso é um sinal de quem crê. Se você crê, você é chamado para fazer a obra de Deus. Amém, igreja? 3, sem exibição, para não instigar. Tem gente que é inclinada ao quê? Ao misticismo. Ele entra na igreja e já está vendo um anjo colorido. Ele entra na igreja e já está vendo, pastor, estou vendo um negócio diferente. Gente, não é teatro, não é drama. A gente trata isso com seriedade. A gente trata isso com a maior seriedade que a gente pode tratar. Tá bom? E o foco da libertação, gente, sempre vai ser o quê? O discipulado. Esse é o foco da libertação. Você quer ver uma coisa aqui? Quantos aqui presentes já fez pelo menos um discípulo? Eu não estou falando, trouxe o camarada para a igreja, ele levantou a mão, aceitou Jesus. Quantas pessoas aqui, levante a mão, só quem já fez um discípulo na vida, levanta a mão. Que bom. Isso significa que você já foi discipulado. Só faz discípulo quem já foi discipulado. E o chamado de Jesus é para que nós fizéssemos o quê? A maior quantidade de evangélicos, é isso, gente? É chamado para quê? Para que a gente fizesse discípulos. E discipular é fazer com que se torne igual a Jesus. Pergunta que sempre me fazem, pastor, crente fica endemoniado? Todo mundo me pergunta, quem está começando a trabalhar, então eu vou dizer para você que esse não é o foco da nossa ministração. Eu não vou entrar aqui em argumentos teológicos. Você vê gente preparada, gente séria, que defende uma posição, e tem outra pessoa séria que defende outra posição. Todos eles com argumentos, todos eles com princípios bíblicos, com posições bíblicas. Eu vou dizer para você o que acontece, gente. Um homem crente, ele pode ficar endemoniado? Um homem crente, uma pessoa crente, gente, pode ser oprimida? Pode ou não pode? Pode. Você vê que tem gente que é o quê? Que fica preso em pecado e mentira do maligno. O que é uma sedução? Por que o diabo é chamado do grande sedutor, gente? Por quê? Porque ele te atrai para uma armadilha e não te deixa mais sair. Você vê uma coisa, o camarada é crente, mas ele vive preso em dívida. Gente, dívida é pecado. Não devais nada a ninguém. Só que o diabo lê no teu coração que você precisa de algo e diz, compra agora, porque você vai perder. Aí você divide em 12, em 24, em 36 vezes, em 60 vezes, e fica aprisionado. Por que que tem gente que é crente, gente séria, que está aprisionada em pecado sexual, gente? Por quê? Porque entrou numa armadilha maligna. Porque entrou, teve a sua vontade capturada. Tem gente que entra no gabinete chorando, pastor, eu preciso de liberdade nessa área. Por quê? Porque é crente, mas num dado momento da sua história, abriu uma porta de desobediência, de pecado, e fica aprisionado, gente. E a gente que você fala assim, mas meu Deus, aquele pastor... Mas, meu Deus, aquele homem quem lembra
Quem é mais velho lembra de um pastor chamado Jimmy Swaggart. Gente, esse homem era um fenômeno no evangelismo mundial. Ele arrecadava 2 bilhões de dólares por ano para o ministério. Ele tinha no seu ministério mais de 200 orfanatos que ele sustentava. Era um homem tremendo. Gente, como é que esse homem caiu, gente? Como é que Davi caiu, gente? Como é que Sansão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, caiu, gente? Você está entendendo? Pastor, crente fica endemoniado. Eu não vou responder essa pergunta. Agora, crente cai em armadilha maligna e fica preso? Ó, um monte de gente. Um monte de gente que está na igreja, que está com problemas seríssimos de amargura, de falta de perdão, de orgulho, de desobediência, de rebeldia contra pastor, pula de igreja em igreja, não obedece à autoridade espiritual, é filho que se revolta contra pai, que se rebela contra mãe, é pai e é esposa, é marido, que vive em confusão, em briga dentro de casa. Gente, o crente precisa, e vocês vão ver pelos textos bíblicos aqui, de libertação, mas eu não vou dizer para você, crente fica endemoniado, essa eu não vou responder, essa vai ficar para outro dia. É um ministério que deve funcionar debaixo de cobertura espiritual e pastoral. A igreja tem que abençoar. Pastor, vou começar na minha igreja. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, você vai pedir permissão ao seu pastor. Quem começa ministério de libertação e de batalha espiritual sem cobertura da igreja, vou avisar, hein? Se machuca. Tem gente que abandona a fé. Então você vai andar debaixo da sua visão pastoral. Não empregamos novos convertidos para que não caiam na condenação do diabo, do orgulho. Expulsar demônio. Pastor, fui lá, expulsei demônio. Gente, todo mundo expulsa demônio. Criança expulsa demônio. Qualquer pessoa que crê, expulsa demônio. Gente, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Libertação não é expulsar demônio, gente. Isso é sinal. Isso é cumprimento de uma ordem de Deus. Ah, fui lá, coloquei a mão e a pessoa foi curada da enfermidade. Isso é sinal. Esse sinal vai seguir quem crê. E quando o espírito imundo tem saído do homem... Volta mais um, por favor. Volta só mais um. Isso. Pode passar. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Jesus está falando de uma pessoa que foi liberta do espírito imundo. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12, 43 a 45. Pastor, parente meu, vizinho meu, foi para a igreja, ficou um pouquinho, e agora ele está pior do que era. Então presta atenção. Os espíritos, eles acham que os seres humanos, esses demônios, são a casa dele. E mais do que isso, eles têm memória. Você expulsa o demônio vai embora, e ele anda por lugares buscando repouso, ele quer descanso, e não encontra. Gente, isso é uma palavra que quem está dando é Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Ele diz que ele vai voltar para procurar a porta aberta, para procurar brecha na vida. E encontrando, ele vem com outros 7 piores. E esses são comuns, você pegar esses demônios com o nome de 7. Que eu não vou fazer aqui propaganda desses espíritos imundos, mas vão dizer que eles são alguma coisa, 7 encruzilhadas, 7 cachoeiras, 7 tranca-rua, e por aí vai. São castas malignas que se unem, e no final da história, aquela pessoa fica pior do que quando ela chegou na igreja. Mas por quê, gente? Por quê? Porque o foco da libertação não foi o discipulado. Se você está ministrando libertação, a primeira coisa que tem que fazer é ato contínuo. O que é? Bíblia. Quem vem aqui no Ministério de Libertação sempre levanta a mão. Levanta. Pessoal, eu massacro a igreja com a Bíblia. É só Bíblia o tempo todo. E é isso que vocês vão ver nas próximas 7 semanas. A partir dessa, nas próximas 7 semanas, vocês vão ver isso aí. Por quê? Porque é a verdade que é o agente libertador, gente.
Tá bom? Conversar com o demônio, gente, é receita de desastre. Confie que nada é confiável. Por quê, gente? O diabo é o quê? Mentir? Não, pastor, mas eu peguei Satanás, acorrentei ele, eu já vi gente falar isso, e levei até o trono de Jesus, até o trono de Deus, obriguei ele a falar a verdade. Gente, ele é mentiroso. O maligno é mentiroso. Olhe para mim, o maligno ele vai tentar te envergonhar, te desabilitar, tirar a tua autoridade, ele vai tentar fazer isso. Ah, você quer me expulsar? Conheço sua vida. Eu conheço seu passado. Você fez isso, você fez aquilo outro. Agora você vai querer me mandar embora? Vou querer. Inclusive, fiz mais isso. Mas o sangue de Jesus Cristo de Nazaré me purificou de todo pecado. Em nome de Jesus, pega a tua trouxa e vai embora, sai. Você tem autoridade espiritual. Eu queria um amém, mas aleluiado. Amém. Não faça espetáculo, estabeleça uma teologia com demônio. Tem gente que faz teologia com demônio. O mentiroso vai escrever livros. Gente, isso é psicografia, gente. Isso é invocação de espírito imundo. Dá passos fora da autoridade de Deus, já viu? Em nome de Jesus, sai e vá para o inferno. Alguém já viu isso? Gente, o diabo não pode ir para o inferno ainda, gente. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele vai para lá, ele vai falar para você, agora não posso. Jesus é que está com a chave da morte do inferno. Não dá agora. Eu não tenho a chave da minha casa, é isso que ele vai dizer para você. Criar dependência nos outros. Ah, não, só o pastor Lobo. Só o pastor Sebastião. Só o pastor Henrique. Só o pastor Selmar. Você liberta a pessoa, sabe para quê? Para que ela viva livre. O objetivo não é a manifestação demoníaca, mas é a libertação. Então, antes de começar toda atividade de libertação, todo culto, primeira coisa que a gente ora, aprenda isso, gente. Anuncia a chegada do reino de Deus. Foi assim que Jesus mandou. Ide, anunciai, é chegado o reino de Deus. Número 2, estabeleça a autoridade espiritual do Senhor nesse local, no local que você vai ministrar. Pastor, eu já trabalhei, já expulsei 100, 200, 1 milhão. Igreja, humildade. Submeta-se ao Senhor. Não, já estou acostumado, pastor, eu já sei. Esse eu já sei até quem é, ele até me conhece. Como aqueles espíritos imundos, lá de Atos 9, quando os filhos de Seva vão expulsar, te conjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ele conhece Jesus, sei quem é Paulo e você quem é. Gente, a gente só tem força quando a gente é fraco. A gente só tem força quando a gente reconhece que a gente precisa do Senhor Jesus. Então não existe ninguém forte nessa hora. A gente tem que dizer para Deus que Ele é bem-vindo na vida da gente, que a gente corta toda a comunicação espiritual e a gente não permite nenhuma manifestação. Aqui é local de adoração. Se você vai fazer a ministração de libertação, faça no gabinete pastoral. Amém? Não tratar as vítimas como mercadorias. Então, gente, a gente não grava, não coloca no YouTube, a gente não filma para expor a pessoa. É uma vida que tem um preço do sangue de Jesus. É errado crer que somente os que têm dom especial podem ministrar, a gente já falou. Não é o libertador. Ah, pastor, eu creio. Não é o libertador que deve crer. Sabe quem tem que crer? Quem está sendo libertado. Olha para mim, igreja. Quem está sendo libertado tem que querer. O senhor ministra libertação em não crente, pastor? Não ministro. Eu só ministro libertação em quem é crente. No mínimo, ele vai dizer para mim que Jesus Cristo veio em carne, que Deus é o Senhor da vida dele e que ele tem uma aliança no sangue do Cordeiro. No mínimo, ele vai dizer isso para mim. Senão, eu nem começo. Por quê? Porque eu vou expulsar aquele demônio e vão vir quantos depois? E aí a história dele vai ficar pior. Você quer ser liberto? Você quer abandonar o adultério? Você quer abandonar
o pecado do vício, você quer abandonar esse pecado que tenazmente te assedia, que jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominá-lo, você quer fazer isso? Você quer ser livre? Não quero, aí a gente conversa. Vocês estão entendendo isso? Os 7 passos de libertação não libertam, gente, é Jesus que liberta. Deus, ele se apresenta como libertador. Êxodo capítulo 20 é a primeira voz do Senhor. Para todo o povo de Israel, ele começa, para começo de conversa. E Deus falou todas essas palavras aqui, onde a gente chama de 10 mandamentos, as 10 palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus se apresenta, sabe como? Como libertador. Para começo de conversa, eu quero me apresentar. Meu nome é Oswaldo Lobo, e o Senhor quer, não, eu sou o libertador. É assim que Deus se apresenta, sou aquele que te tira da terra da escravidão. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego são lançados na fornalha quente lá do rei babilônico, e são livres, olha o que ele diz: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira, como o Senhor Deus, Daniel 3:29. Então, qual é a identidade primeira do nosso Deus? Libertador, para começo de conversa. Jesus, ele vai, a Bíblia diz que ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, e ele volta do deserto depois de 40 dias, cheio do poder do Espírito Santo, e aí ele abre o texto em Isaías capítulo 61 e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Está em Lucas 4 e Mateus capítulo 4. É assim que Jesus começa a conversa dele. É assim que Deus começa a conversa dele. Eu vim para te libertar. Jesus, gente, libertador de crentes? Pastor, mas eu sou crente, pastor. Eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, fui até batizado. Então quer dizer que é isso? É isso, gente? A pessoa levanta a mão, aceita Jesus, aí assiste 16 aulas de discipulado na escola bíblica dominical, é batizado e está livre. É por isso que tem tanta gente escrava dentro da igreja. Aí o pastor, em vez de pastorear a igreja, vai pastorear o quê? Os problemas das pessoas. Então, apelo de novo aqui, para que você se misture com Deus. Eu apelo aqui para você se submeta ao ensino da igreja, e que, em primeiro lugar, você seja um discípulo do Senhor. Disse Jesus aos judeus crentes, aos judeus que haviam crido nele, gente que levantou a mão e aceitou Jesus, crido nele. Dentro da nossa cultura é assim, naquele tempo não tinha apelo, né? Pedro prega lá em Atos capítulo 2, e não tem apelo, o apelo vem da audiência. O que faremos, pois, varãos e irmãos? Aí Pedro responde: cada um de vós arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor. Mas aqui, vamos dizer que foi isso aqui. Jesus disse Jesus aos judeus que a vida crio nele, crente: se vós permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8, de 31 a 36. Aliás, João 8, Jesus tem uma discussão muito boa sobre liberdade, sobre quem é o Pai, sobre quem é o Filho, sobre os motivos do maligno, enfim. Igreja, gente, recebeu a mesma unção. Em João capítulo 20, verso 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Olha só. O Pai me enviou para libertar. O Pai me enviou para libertar cativos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Gente, por que Jesus libertou as pessoas? Atos capítulo 10, verso 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Deus era com ele. Por que Jesus era libertador, gente?
Porque o Espírito do Senhor me ungiu. Unção significa o Espírito sobre. O que nos capacita a ser igual a Jesus é a unção do Espírito Santo. O que me capacita, pastor, a eu manifestar o fruto do Espírito? A unção do Espírito Santo. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Para que você não faça o que você quer fazer. Então, caminhada de libertação, gente, é para gente que busca a Deus em oração. Para gente, né, quem se encontra na igreja no domingo, ora, esse pastor ora muito, esse pastor ora demais, demorar demais esse pastor. Ele já reclama. Se o pastor ainda manda ajoelhar, ah, pastor, minha calça nova. Hoje vim de saia. Eu não, você, moça. E aí vai machucar o joelho. Deus não chama a gente para viver vida de reza, gente. Porque é assim que é muita oração de muito crente, é reza. Parece a mesma oração que ele orou na semana passada. Eu tenho ido a alguns lugares, eu vou pregar. Aí, certa vez eu cheguei, o pastor fulano vai orar. Gente, o pastor orou, eu quase perdi minha fé. Porque ele orou assim, mas sabe aquela pessoa que ora sem vontade nenhuma de que aconteça? Então, entre na presença de Deus sabendo que Deus é galardoador, Ele premia a tua fé. Creia que Deus existe, creia que Ele vai premiar, que Ele vai galardoar a tua fé. Amém, igreja? Amém. A igreja tem a mesma unção e Jesus, Ele já venceu esses principados. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente. Tem uma versão que diz, expôs o vitupério, a vergonha, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Diz mais, preste atenção agora, bote o cinto de segurança, bota aí que você vai receber autoridade agora. Acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, constituiu o cabeça da igreja. O que ele está dizendo, gente? Jesus é o cabeça, esse cabeça colocou esses principados debaixo dos pés da igreja. Você é a igreja. Você está entendendo, igreja? Deus te deu autoridade, Ele já te deu isso. Não é algo que você deve buscar, é algo que você já tem. Eu estava ministrando esse fim de semana para os jovens sobre identidade espiritual, sobre autoridade espiritual. Eu tenho aqui minha identidade aqui. Meu nome é Osvaldo. Se você me chamar de Ricardo, eu não atendo. Se você me chamar de Brad Pitt, eu falei, confundiu. Como são esses paparazzi que me seguem? Está me confundindo. Meu nome é Osvaldo Lobo. Por quê, gente? Porque eu tenho uma identidade, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Não importa aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, eu não estou nem aí. E o maligno tem isso. Ele pergunta para você assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha que nervoso que dá. Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti e nós também. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Gente, que conversa é essa, gente? Você e eu, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos. E ainda há de ser manifesto o que havemos de ser. Sabe o que significa isso? Que você é filho, querendo ou não. Você é filho, você nasceu de novo. Você nasceu do alto. Você nasceu do Espírito. Você nasceu de Deus. Você é filho. Pastor, mas eu fui ali e fiz uma bobagem. Você é filho. Então se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Volta lá atrás, meu irmão. Não abandona o primeiro amor. Deus quer uma igreja o quê, gente? Cheia da sua palavra. Deus quer uma igreja aleluiada. Amém? Conceitos errados sobre libertação, gente. Isso aqui é errado, tá bom? Os demônios eram ativos só no tempo de Jesus. Já ouviram isso? É daquele tempo lá. Aliás, pastor, nem fala nesse nome, não fala do diabo. Não, como é que você fala? Caborja. Eu falei, o quê? O que você falou? Não, caborja. Eu falei, não, eu nunca ouvi falar. É o capiroto. Como se, gente,
é um espírito que já foi julgado. Satanás, ele foi derrotado quando pecou. Se encontrou em ti iniquidade, assim que diz a Bíblia. Ele foi derrotado quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e levou ele na ressurreição. Jesus venceu ele. Número 3, ele será derrotado quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, porque esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Eu quero que você entenda isso. Então, igreja, esses espíritos, eles são ativos hoje. Eles se seduzem, eles mentem para você, colocam pânico, colocam medo no teu coração. Eles gostam de dizer que você não é salvo. Eles mantêm você numa mornidão espiritual, numa fraqueza espiritual, numa frieza espiritual. Gente que está 5, 10, 20 anos na igreja, no coração não bate mais forte quando fala o nome de Jesus. 2, muita gente diz, está louco. Não, está endemoniado. Não, pastor, está louco. Eu fui para Recife. Aquele dia eu estava cansado. Esses aviões da Força Aérea, eles são muito ligeiros. O avião decolou de Curitiba, 4 da manhã. Aliás, eu não entendo isso. A gente é dono da pista, dono do tráfego aéreo, dono do avião, e tem que levantar às 4 da manhã para decolar. E aí, eu fui chegar lá em Recife, 6 da tarde. O avião vai pingando, a gente chama de catamindingo. Que ele vai parando, desce um, sobe o outro. Parece o parador, né? O ônibus parador. Quando eu cheguei lá, aí um amigo meu falou, pastor, que bom que o senhor veio. O senhor vai pregar na minha igreja. Fui lá pregar no final. Sujeito enorme falou, o senhor vai orar por mim. Eu falei, vou. Sou besta dizer que não? Na hora que eu botei a mão na cabeça, só falei isso, em nome de Jesus, ponto, manifestou lá o caborja. Manifestou lá o demônio. Na hora, eu só falei isso em nome de Jesus. Ele já colocou a mão para trás. Aí vem uma senhorinha. Tadinho, está passando mal. Vem com um copo d'água. Falei, minha senhora, é um demônio? Não, ele é meio doido. 3, crente não está sujeito à influência maligna demoníaca. Se fosse assim, gente, por que a Bíblia diz não dê lugar ao diabo? Por que, gente? Por que quando o sacerdote Josué está lá, a Bíblia diz isso, que o Satanás estava do lado dele para se lhe opor? Você acha que você não recebe seta? Então para que escudo? Para que capacete da salvação? Porque ele vai querer roubar, vai querer dizer que você não tem salvação. Para que bota na preparação do Evangelho da Paz? Para que espada? Para que, gente? Nós somos alvos, sim, de influências malignas. E é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não abra um espaço, não abra uma frecha, não abra uma brecha. Não dê... Esse inimigo nem pão e nem água, nada para ele. Ele não tem direito a nada. Amém, igreja? Qual a diferença, pastor, entre expulsão de demônios e libertação? Então vamos lá. Expulsão de demônios normalmente está ligado ao processo de evangelização. A pessoa vem na igreja, de vez em quando acontece. A pessoa vem na igreja, você vai orar, coloca a mão, cai, estribucha, você manda sair. E aí você pergunta, estou chegando na igreja agora. E a libertação, gente, lida com causas que viabilizam a exploração demoníaca. É uma fraqueza que você tem. Você traz da sua família, da sua vida, o quê? Uma herança, não é isso? Por que eu tenho olho verde? Porque minha mãe tem olho verde. Você está entendendo? Por que a cor da tua pele é dessa cor? Porque você recebeu uma herança, uma carga hereditária. Por que teu cabelo é bonito ou não tem cabelo? Porque você recebeu uma carga. Os pastores daqui da igreja, 3, receberam uma herança de calvície. Gente, a gente recebe isso de pai e de mãe. Vovô fumava. Papai fumava. Os filhos também fumam. Você aprende isso. Você abre uma brecha de possibilidade no comportamento. É normal, pastor. A minha família toda era assim. A Bisa casou grávida.
Vovó também. Mamãe também casou grávida. Inclusive, pastor, eu não. A moça está grávida. Você está entendendo, gente? A libertação, ela lida não apenas, ela verifica o sintoma e vai buscar a causa. Existe uma distância espiritual em ter o direito de uma vida livre e concretizar esse direito. Então, vou falar de novo da princesa Isabel. Ela aboliu a escravidão em 1888, não é isso? 13 de maio? Sim, igreja. Pois saiba você que esse ano no Brasil ainda tem gente escrava. Tem gente escrava, existe trabalho escravo no nosso país. Apesar de a princesa ter assinado isso há 2 séculos atrás. Você está entendendo? Conceito errado ainda, toda atividade demoníaca que se manifesta com violência ou pecado extremado. Aquela mocinha, aquela fulana, está com o diabo no corpo. É um engano, gente, você achar que toda pessoa que está endemoniada se manifesta com violência. Acontece? Acontece. Quebra tudo, bate com a cabeça na parede. Acontece, acontece. Você tem comando sobre ela. Senta em nome de Jesus. Ele senta em nome de Jesus. Agora, você tem que entender, gente. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Esses espíritos imundos, eles são resistentes. Moisés chega diante do faraó a primeira vez. Assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. A segunda vez, deixa meu povo ir. A terceira vez, deixa meu povo ir. A quarta vez, deixa meu povo ir para que me sirva, para que me celebre uma festa. E deixa meu povo ir. Na 10ª vez é que o povo foi liberto. Eles são resistentes. Eles não querem sair. Certa vez eu numa ministração, vou contar aqui o exemplo. A pessoa chegou no culto, aí o pastor só ora por mim, eu falei, vamos na casa de oração. Aí aqui era a casa de oração, onde está a obra, aqui do lado, a gente chamava a casa do seu Bala, não é isso? E aí, logo que começou já, eu falei assim para a moça, diz assim para mim, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela, Jesus é o Senhor da minha vida. O sangue do Cordeiro é sobre a minha vida, é o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu confesso que Jesus vem cá. Rapaz, tomei um tapão. Pof! Para de falar isso não, você está me irritando. Um demônio. Você está amarrado em nome de Jesus. Não estou amarrado. Aqui minha mão, aqui está amarrado, não estou amarrado. Está amarrado em nome de Jesus. E a mão dela não ficou presa, não. Porque normalmente prende na hora. Ou vai para trás na hora. Aí quando terminou, 2 coisas aconteceram que me chamaram a atenção. A senhora chorando, é uma evidência de libertação. Ela falou assim para mim, pastor, chorando muito. Eu falei, fala, filho. Deixa eu ficar. Não me manda embora, não. Eu sou bonzinho. Vocês estão rindo? Eu deixo ela ler a Bíblia. Eu deixo ela ouvir louvor. Eu deixo até ela vir aqui para a igreja. Eu não sou que nem esse que faz ela de cavalo, não. Eu sou bonzinho. Demônio educado. Pega a sua trouxa e sai daqui que eu não quero falar contigo. Vocês estão entendendo, gente? Aí quando foi embora esse, aí a pessoa liberou a mão, falou, ai pastor, meu braço, por que está doendo tanto meu braço? O que aconteceu? Então nem toda possessão se manifesta com violência. Isso é mais um engano do diabo. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros em ministros de justiça. Semana que vem, nós vamos falar sobre engano, sobre mentira. Gente, qual é a maior expressão mentirosa de Jesus Cristo? Qual é? É o anticristo. O anticristo vai ser a maior falsificação de Jesus que a gente já viu. E o que essas religiões fazem para aprisionar o ser humano? Elas dão uma possibilidade de você encontrar salvação muito parecida com a verdade. Há uma distorção muito parecida com a verdade e as pessoas caem no engano. Vocês estão entendendo? Ele se disfarça em anjo de luz. 5 e último. Essa aqui é a maior mentira que tem. De todas elas.
A libertação é resultado de confronto de poder. Estava ali o mal, aí estava ali o bem. O anjo contra um demônio. Não é nada disso. Escute. Pega essa aí e não esqueça nunca mais. Libertação é confronto entre a verdade e a mentira. Quando a verdade entra na vida da pessoa, ela está livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem não é meu inimigo, gente? Pessoas. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Hoje eu li, de manhã cedo, alguém me adicionou no Facebook. Aí eu cliquei, ia deixar uma mensagem, aí eu vi lá, frase de efeito, tem aquele negócio da frase de efeito, né? Aí ele botando assim, eu amo aqueles que me amam e desprezo aqueles que me odeiam. Eu falei, esse sujeito não pode ser crente. Porque o nosso inimigo não é tua esposa que é tua inimiga. Não é o teu marido que é teu inimigo. Escute isso, não é teu filho, não é o traficante que vende droga para ele. A nossa luta, gente, não é contra as pessoas. Porque não temos que lutar contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, gente, não envolve a pessoa, não tem nada pessoal, é aquilo que domina a vida dela. Então, se você parar de discutir com o teu filho, brigar com o teu marido, reclamar das pessoas e orar por eles, você vence. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse garoto? Porque tem casta, minha irmã, meu irmão, que só sai com jejum e oração. Nunca vi na Bíblia dizer que mulher reclamou do marido e o casamento melhorou. Nunca vi. Pastor, aconteceu uma bênção. Falei, o que foi? Não, comecei a reclamar, chutar, não deixava, não fazia janta para ele. Ele está benção agora, pastor. Nunca vi isso. Ore por aqueles que perseguem você. Medo. Aqui é a primeira arma do maligno. O maligno tem duas armas. Medo e a mentira. São as duas armas dele. Ele sempre vai usar contra você o medo e a mentira. Números 13, de 31 a 33, uma das maiores derrotas do povo de Israel, na hora de entrar na terra prometida, na hora de receber a bênção. Ele diz assim, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe o que a Bíblia tinha dito? Sabe o que Deus tinha dito para eles? Antes deles entrarem na terra prometida? Ninguém poderá te resistir. Os teus inimigos virão por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Aquele que se levantar contra você em juízo será derrotado. Eles recebem uma promessa de vitória de Deus. Aí chegam na beira da porta da terra prometida, não acreditam. Medo. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha como é que a aparência intimida, gente. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Ele já se percebe derrotado. Pastor, a dívida é tão grande que eu não sei como é que eu vou me livrar. A mocinha que está dando em cima lá ou então vamos trocar. O rapaz que está dando em cima da esposa é forte, musculoso, eu aqui, desse jeito, acabado. Não dá para competir, eu sou um gafanhoto perto dele. O medo, gente, faz a gente perder. Por que você acha que Gideão peneira um exército de 32 mil e avança com 300? Por quê, gente? Quem está com medo vai embora. Quem está com medo vai embora. 22 mil foram embora. Porque o medo contamina. Não ande com gente que não tem fé, porque tua fé vai naufragar. Você vai trazer um problema e falar assim, já aconteceu comigo também, desiste. Deus vai até onde a sua fé vai. Se você não desistir, ao que perseverar, será dada a coroa da vitória. O nosso Deus é um Deus que chama a igreja para vencer. Ao que perseverar. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, será dado se alimentar do maná escondido. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, receberá um nome numa pedra branca, só Deus vai saber. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então você não foi chamado para perder. E Deus vai até onde
você vai. Pode passar. Como é que é o ciclo do medo? Deus diz para você assim, ó. Você tem que ser dizimista. Pronto, falou em dinheiro. Gente, olha o que eu vou falar. Falou em dinheiro dentro de igreja de crente, já vem o pastor falar de dinheiro. Não é verdade? O que o povo fala aí fora de pastor? Não, pastor é ladrão. É ou não é, gente? É. E quem é que decide o salário do pastor? Quem é? Quem? É você mesmo. É você mesmo que decide. Tem assembleia, quanto é que vai ganhar pouco, ganhar menos, ganhar mais. É você que decide isso. Mas falou em dinheiro, é uma fortaleza, gente. Você não pode servir a Deus, não pode servir a Mamon ao mesmo tempo. Eles são rivais. Deus diz que o dinheiro é um Deus que rivaliza com Deus. Aí você vai falar a verdade, ó. Dízimo é a 10ª parte. É do Senhor, não é teu não. Aí você fala, aí o diabo vem no teu ouvido e fala assim, você está doido? Você está maluco? Você não consegue pagar as contas com 100%, como é que você vai fazer com 90%? Não é isso que fala, gente. Ou só falou para mim isso. Quando a gente falar sobre libertação financeira, eu vou contar minha história. Crentão eu. Já tem um tempo, tá? Mas eu era crentão. Aí comecei a dar de esperto. Vou sonegar o dízimo. Não, mas só a parte do dízimo. Não, só um mês. O outro mês. Bonitão aqui foi a falência. Perdi tudo. Você abre uma brecha espiritual, porque dinheiro é assunto espiritual, gente. O dinheiro só é espiritual. Só isso. Mas o medo diz para você, tem certeza? Com 90% vai dar? Dúvida. Fez isso com Eva. Ele fez isso com Eva, gente. Existe uma possibilidade de felicidade, Eva, que você não conhece. É só você comer aqui. Mas Deus falou que não. Eu vou morrer. Não vai morrer nada, menino. Tu acha que Deus ia fazer você para você morrer? Tu acha que Deus ia criar você para te mandar para o inferno? E o diabo sempre conta essas historinhas para a gente não acreditar na palavra de Deus. Dúvida leva à incredulidade. Não creio. Leva à desobediência. A desobediência é pecado. O pecado leva à derrota, eu estou preso. Agora eu estou preso. Deus agora me livra. Aí quando você está aprisionado, você entrou dentro daquele calabouço espiritual, aí você, eu devia ter acreditado naquele pastor. Segunda arma, gente. Mentira. Vós tende por pai ao diabo. Jesus está dando uma... Jesus chamou para um técnico, está dando um saculejo, e diz assim, vocês têm por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que eu posso confiar nele? Nada, ele é mentiroso. Você conhece alguém que é mentiroso? Mente. Ele mente tanto que ele acredita na mentira que ele fala. É esse sujeito aqui. Cada mentira que aceitamos, estamos dando espaço para a criação de uma fortaleza na mente. Dá um clique só. Ó, mentira. A mentira, ela se levanta como se ela fosse uma fortaleza. Então entra uma mentira. Quer ver uma mentira? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É uma mentira. Você tem que ajudar, gente. Mas na tua cabeça, você, eu não vou nem falar. Eu vou entrar, vai sobrar para mim. No final das contas, eles vão brigar comigo. Então, se em torno daquela mentira, cria o quê, gente? Uma fortaleza. Quer ver uma fortaleza que tinha na minha vida? Eu nasci numa casa, e na nossa fé, sexta-feira santa não podia comer carne. Era pecado. Eu podia mentir. Eu podia roubar. Eu podia bater. Eu podia sair no tapa com todo mundo. Desobedecer minha mãe. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas na sexta-feira santa, nada de carne. Senão eu ia para o inferno. Olha que besteira. Quando eu descobri a verdade, que na sexta-feira Jesus comeu um cordeiro. Ah, minha irmã, meu irmão. Toda comida é santificada pela palavra e pela oração. Vamos dar graças. Primeira sexta-feira, aquele dia não teve bacalhau. Não teve peixe. For fazer um churrasco.
eu lembro, a gente naquela casa, sabe aquele negócio desanimado que vem aquele cheirinho? Os vizinhos, que cheiro é esse? Bacalhau diferente. Como é que você quebra, gente, uma fortaleza de mentira que o maligno colocou aqui? Como é que ele faz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. A verdade, ela destrói a mentira. Cadê a fortaleza, gente? Olha lá a fortaleza. Fortaleza caiu. Vocês estão entendendo? Gente, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus. O que é um sofisma? É um argumento muito bem elaborado. Você acredita numa mentira, mas uma mentira encorpada. E a verdade é que quebra isso. Como é que o maligno faz isso, gente? Olha aqui, eu quero que você aprenda isso agora. Eu mudei até o fundo do PowerPoint. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas 1,6. Presta atenção. Ele está falando de demônios, desobedientes, que não se submeteram à vontade de Deus. Sabe o que Deus fez? Pegou esses demônios e aprisionou eles num buraco de trevas. Eles andam nas trevas. Eles fazem parte do império das trevas. Eles não querem que você conheça a luz e a verdade. Não querem. Então, como é que eles fazem para te aprisionar? Você está na luz, eles estão nas trevas, e eles te seduzem da seguinte maneira: existe algo aqui dentro que é melhor do que você vive fora. Vem aqui. Eu vou te dar de graça, você vai ficar rico. Rouba. Você vai ficar rico. Ninguém vai saber. Você é casado. Você é casada. Se mete com aquela mulher lá. Ninguém vai saber. Você é convidado a um prazer ilícito. Porque o pecado dá prazer, gente. E o pior de tudo é que é um prazer que se transforma em vida amarga, em amargura. Não é que é doce a vida toda, ele fica amargo. Só que você fica preso lá onde? Nas trevas. Você está entendendo por que a libertação é tirar a pessoa para a confissão? No final das contas, você vai entender que o que te liberta é você dizer a verdade. É isso que liberta você. O que te liberta, o que te tira de dentro desse ambiente de trevas, onde você está aprisionado ali. Por que você acha que o espírito imundo manda um ou outro acender vela? Por quê? Acende uma velinha para o santo fulano. Por quê? Por que, igreja? Trevas. Trevas. Vê, pois, que a luz que há em ti, que em ti há, não sejam trevas. É isso que Jesus diz. E ele quer induzir você a tolerar as trevas. Ah, é pecado, mas todo mundo faz lá na escola, inclusive até o professor faz. Eu já vi até meu pai fazer. Eu já vi o pastor da igreja fazer. É só uma mentirinha. Uma bobagem. Nós não podemos tolerar trevas. A ignorância das trevas, João 3,19 diz o seguinte: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Você está sendo treinado para ser um libertador. O que é? Trazer a pessoa para a verdade. Você não pode alisar o pecado. Você não pode dizer para o pecador: não, pode continuar pecando, e aí lá na frente a gente resolve isso. Você tem que dizer para o pecador assim: livre disso antes do pôr do sol. Acabe com essa história agora. Resolva esse seu problema hoje. Por quê? Porque o pecado, gente, faz separação entre nós e quem? O nosso Deus. Para que não ouça a nossa oração, para que seu braço forte não se manifeste sobre a nossa vida.
Então o pecado é algo que tem que ser o quê? Arrancado da vida da gente. Não quero acordo com esse negócio, não. Se alguém já ficou preso aqui no xadrez? Não, porque eu fiquei. Já fiquei preso, gente. Era garoto. Fiz uma bobagem, lá não lembro o que foi que eu fiz. E aí, militar, ninguém bola, ninguém tira o dinheiro do teu bolso. Te bota no xadrez. Aquele tempo de governo militar, era mais fácil você. Me lembro disso. Você não sabia se ia para casa. Tinha o negócio da revista do uniforme. E aí o comandante passava, tinha que ter um vinco. Começava aqui, terminava no sapato. O comandante passava, olha, se ele tivesse bem arrumado, você ia. Quando ele passava por você, vou para casa. E uma vez eu fiquei preso. Aí eu descobri por que o sol nasce quadrado. Porque eu dentro do xadrez assim, aí eu olhava. Aí é verdade. Aí, aquele sol quadradinho assim. Só que lá no... Entendeu? Ele vinha e ficava em cima. O sol nasceu quadrado. No dia que eu saí daquela prisão. Eu saí na segunda-feira de manhã cedo. Passei sexta, sábado, domingo. Quando eu saí, eu olhei para ela assim e falei assim, ó. Eu nunca mais volto para cá. Eu não quero acordo contigo. Nunca mais eu vou voltar. E conheci Fabiola. Aí que eu nunca mais voltei mesmo. Gente, tem gente que peca, sabe que está vivendo no pecado e continua achando que o pecado não vai trazer nenhuma consequência espiritual na vida dela. A verdade, gente, é o agente libertador. Buscar a verdade e não o poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê, gente? Por quê, gente? Porque tem gente que vem buscar poder. Eu quero ter poder. Me dá poder para eu lutar e vencer. Você tem que buscar é a palavra de Deus. Não tem atalho, gente. A gente quer que o pastor pegue o óleo ungido, coloque... Aliás, eu não sei de onde que veio essa história de óleo ungido. É óleo, gente. Quer que o pastor pegue o azeite e coloque na cabeça. Ora para eu receber isso, pastor. Você vai ter que buscar, meu irmão. No mundo espiritual, você vai ter que buscar. Você vai ter que ter intimidade com Deus. Por quê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A palavra de Deus, gente, é o poder. Se você buscar a palavra de Deus, você vai conhecer a verdade vai te libertará, e ela é o poder de Deus. Vou parar por aqui, e na semana que vem a gente vai continuar, tá bom?